Oi, oi, minhas meninas e meninos, mais um vídeo aqui no canal e vocês estão bem? Já quero começar fazendo essa pergunta aqui no canal. Me conta aí nos comentários se você tá bem, porque graças a Deus eu tô muito bem. Tô muito feliz hoje porque hoje eu venho trazer um vídeo muito especial aqui pra vocês. É um vídeo que com certeza já vi um tempo que eu queria gravar. Mas só hoje realmente Deus tocou no meu coração para trazer isso para vocês, que é falando sobre o propósito com Deus que mudou a minha vida. E sério, gente, hoje para vocês eu vou mostrar detalhes aqui, um pouco desse propósito que eu fiz. Eu espero que vocês gostem. Se você não se inscreveu nesse canal, já se inscreve aí, já me dá esse voto de confiança, já deixa o seu curtir, o seu like e simbora para esse vídeo, né? Então, gente, já fazia um tempo que eu queria trazer esse vídeo para vocês, porque realmente é algo que marcou a minha vida espiritual e é uma prática que eu tenho até hoje, mas eu tinha que trazer para vocês mostrando o meu quarto de guerra, porque realmente foi o propósito que deu uma virada na minha vida com Deus, uma virada sobrenatural. Realmente eu não fui mais a mesma depois que eu comecei a praticar esse propósito, e como eu disse, é algo que eu faço até hoje. Só que assim, né, eu já morei em muitas casas, né, eu já morei em algumas casas aqui em Salvador, depois da minha conversão, e cada casa que eu morava, eu fazia um quarto de guerra. Nessa casa que eu tô morando agora, eu tenho o meu. Na antiga casa que eu morava, eu comecei um também. Então assim, só que o da primeira casa que eu morei, que foi o meu primeiro quarto de guerra, eu não tive coragem de me desfazer, porque marcou muito o início da minha fé, e aqui tem coisas únicas sobre o início da minha conversão, que eu olho pra mim e eu vejo o quanto eu evoluí com Deus, e eu lembro daquela menina que eu era em Deus, gente. É muito especial. Tá logo aqui atrás de mim, vocês já podem ver. Eu já vou mostrar detalhe por detalhe pra vocês. Fiquem até o final desse vídeo, que hoje aqui vocês vão conhecer mistérios de Jéssica Ferreira. Mistérios da minha intimidade com Deus, da minha vida com Deus. E eu espero que esse vídeo inspire você também a começar um quarto de guerra aí na tua casa. Se você não sabe o que é um quarto de guerra, na verdade é um propósito e inspiração de um filme que se chama Quarto de Guerra. Esse filme tem na Netflix. Se você não assistiu, você precisa assistir, mas eu acho que a maioria aqui comigo já assistiu, porque esse filme é muito famoso, né? E eu já assisti ele, eu acho que umas 5 vezes. Eu sempre assisto esse filme quando eu tô precisando renovar a minha fé, renovar a minha vida com Deus, porque eu me levanto, eu assisto esse filme, eu tô fraca, mas quando eu termino de assistir, eu tô uma guerreira na fé de novo. Então, se tu não assistiu ainda, assiste lá. E sem mais delongas, eu quero começar junto com vocês aqui, porque eu dei uma olhadinha nele agora pela manhã, né? Que agora é a tarde, agora são 3h37 da tarde. Eu dei uma olhadinha nele pela manhã, já me deu uma nostalgia, mas eu não olhei tudo, e algumas coisas eu quero olhar e conversando com vocês aqui. Vocês vão deixar de ver meu rostinho agora, vai ver meu quarto de guerra, mas simbora, né? Mergulhar um pouquinho no passado, e eu espero que te inspire também a começar algo novo em Deus, né? Gente, como vocês podem ver, meu quarto de guerra de 5 anos atrás, ele tá bem rasgadinho, bem colado, porque eu achei ele dentro de uma sacola. Eu nem lembrava mais que eu tinha guardado ele, mas Deus me trouxe à memória e eu quis procurar e acabei encontrando lá na casa que eu morava antes. E como vocês podem ver, ele tá bem rasgadinho, porque ele tava todo colado de fita adesiva. Gente, isso aqui é uma relíquia. Meu Deus do céu. Isso aqui é uma relíquia, sério. Vocês podem ver que tem um monte de anotação, sabe? Um monte de oração, nomes, coisas que eu tinha para fazer. E uau! Uau, quando eu paro para pensar em tudo que eu vivi até aqui, nossa, gente, é muita nostalgia. Primeira coisa que eu quero mostrar para vocês, olha só, olha só. Essa folha aqui, ó, com o nome Projetos, foi a primeira anotação que eu fiz, né? Foi a primeira folhinha do meu quarto de guerra. E olha só quais eram os meus projetos na época, né? Eu queria ser levantada. Eu acho que na época eu queria ser levantada a candidata obreira,
ou a obreira. Eu tinha esse sonho lá na igreja de ser levantada a obreira. Eu estava desempregada, eu queria trabalhar, eu queria conhecer o Espírito Santo. Gente, olha isso, olha o que eu queria ser na minha vida. Eu queria passar no concurso do Banco do Brasil. Gente do céu, eu lembro que eu sonhava demais em ser bancária. Como Deus muda o curso da nossa vida. E eu queria fazer um ministério de música, gente do céu. Eu queria ter um ministério de música que tá aqui, ó. Satanás, você não vai vencer. Eu sempre fui assim, né? Sempre dei vários avisos pro diabo. E para vocês terem noção, olha como a pessoa muda. Eu tinha um sonho de ser bancária, gente. Eu tinha um sonho de trabalhar no Banco do Brasil. O meu sonho era ser bancária. E olhando para esse quarto de guerra aqui, eu vejo o quanto Deus mudou o rumo da minha vida. Eu queria ter um ministério de música. Hoje eu ainda exerço o ministério de música lá na igreja, mas eu faço tantas outras coisas, sabe? E eu percebo que, lógico que algumas coisas Deus realizou, como ser levantada a obreira. Eu fui levantada a obreira pouco tempo depois. Eu, na época, queria trabalhar e Deus me deu um trabalho que não me atrapalhava a servir a Ele. Para a glória dEle, Ele realizou esse sonho do meu coração. Eu trabalhei, eu conheci o Espírito Santo, com certeza conheci o Espírito Santo, mas eu nem imaginava o rumo que a minha vida ia tomar. Para a gente ver que às vezes a gente tem planos, né, para nossa vida, mas os planos do Senhor são completamente diferentes dos nossos. E eu nunca imaginei ser a pessoa que eu sou hoje, estar aqui onde eu estou hoje, mas Deus já sabia. E a vida com Deus é assim, algumas coisas Ele vai te dizer sim, e outras coisas Ele sabe o que é o melhor para você, então Ele vai te dizer não. Como o meu sonho de ser bancária foi frustrado, né? Hoje eu sou o quê? Mulher de pastor, né? Tô aí com a igreja. Eu nunca imaginaria isso na minha vida, porque esse é um sonho de Deus para mim, não era o meu sonho, mas é um sonho de Deus para minha vida. Vocês estão entendendo? Vamos continuar, né? Para ver o que é que tem mais aqui de interessante. E uma coisa que eu fazia muito nessa época era anotar esses versículos aqui. Vocês estão vendo? Era anotar esses versículos aqui. Olha esse aqui de Ezequiel 22:14. Estará firme o teu coração, estarão fortes as tuas mãos. Nos dias em que eu tratarei contigo, eu, o Senhor, disse e o farei. Essa era uma época que Deus falava demais comigo, sabe? Deixa eu ver outro versinho que marcou muito a minha vida. Foi esse aqui. Olha, tá até dobrado aqui. Esse aqui, ó. Não dá nem pra ver aqui, porque, nossa, é bem antigo. Tem até um bichinho morto aqui. Olha o que diz aqui. Na verdade vos digo que chorastes e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. E vós estareis tristes, mas a tristeza se converterá em alegria. Gente, isso aqui, esse versículo guiava a minha vida nessa época. Eu estava vivendo uma fase muito difícil e Deus falava muito comigo sobre essa esperança, sabe? Olha esse aqui, ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel e que sou o teu servo e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus e que fizestes tornar o seu coração para trás. Nossa, gente, é muita nostalgia que eu sinto, sabe? Olha esse aqui, por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova dia em dia. Porque a leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente. Uau, uau. E aqui, olha, tinha cartinhas que eu fazia. Querido Espírito Santo. Aqui tinha o nome das pessoas que faziam parte do grupo jovem comigo, sabe? Na época. E infelizmente a grande maioria já não está mais na presença de Deus. São poucos que ainda estão na presença de Deus dessa lista. Eu oro para que possam retomar a sua fé. Aqui era uma música que eu compus junto com a minha mãe, sabe? Batalha de um Cristão. Uau, essa música um dia eu ainda vou trazer aqui no canal. Eu de meia, né? Como sempre. Aqui mais cartinha, mais versículo. E uma coisa que eu fazia muito no quarto de guerra, gente, era fazer essas coisas assim para reafirmar a minha própria fé.
Eu escrevi várias vezes aqui, eu vou continuar confiando, eu confio, eu vou continuar confiando. Isso aqui é um grande sinal que na época eu estava tendo uma guerra interna entre a minha fé, entre a confiança dos planos de Deus na minha vida, sabe? Eu, nessa época, ainda tinha muitos pecados que eu não estava conseguindo vencer, muitas coisas que eu ainda fazia de errado, que não agradava a Deus. Tá vendo, gente? Nossa, isso é muito legal de ver. Aqui era quando uma oração que eu fiz pela minha amizade com a minha mãe na fé, sabe? Tudo isso. E, nossa, é muito incrível lembrar o trabalhar de Deus na minha vida e que foi isso que me aproximou dele, sabe? E o engraçado é que olhando para tudo isso, eu vejo que tudo que eu tenho hoje foi regado à oração, né? Eu vejo aqui várias orações coladas aqui, orando pela minha amizade com a minha mãe. Gente, e tudo que você sonhar um dia, você precisa regar esse sonho com oração. A gente estava vivendo muitos momentos conturbados na nossa amizade, muitas guerras, muitas pessoas contra, porque não entendiam o propósito de Deus na nossa vida, que era para a gente estar junta mesmo, mas a gente venceu essa guerra em oração. Em oração. Um dia eu vou trazer esse testemunho aqui para vocês, falando sobre como foi a minha amizade com ela, porque a gente tem uma amizade tão forte, porque hoje a gente é família, a gente não é mais amiga, sabe? E foi tudo regado a muita oração, muita. Esse quarto de guerra não tem a parte do meu relacionamento, porque assim que eu começo a me relacionar com meu esposo hoje, né, a orar com ele, era o período que eu estava mudando de casa. E aí nessa outra casa eu não tive quarto de guerra, porque eu fui morar com a minha amiga, né, Cris, na casa da mãe dela, e lá não dava pra eu fazer isso, porque não era a minha casa. Mas assim, tudo, até meu relacionamento com o Anderson foi regado a muita oração. Tudo que eu tenho hoje, ministerialmente falando, foi regado a muita oração. Esse propósito do quarto de guerra, ele era a minha força, sabe? Era algo muito simples, porque muitas pessoas complicam demais a vida com Deus. Mas para mim era muito simples colocar o que estava dentro do meu coração na parede, para que eu nunca pudesse me esquecer das promessas que Deus tinha para mim, para que eu nunca pudesse me esquecer daquilo que Ele tinha me prometido. E nos meus piores dias, era isso que fazia a diferença. Ao invés de murmurar, eu ia lá e colava um versículo. Todos esses versículos que estão colados aí foram momentos difíceis da minha vida que Deus falou comigo, sabe? Foram momentos terríveis que eu estava passando, mas que Deus, Ele estava falando comigo a todo momento, estava caminhando comigo. Então assim, Deus fala com a gente o tempo todo, é só a gente parar para ouvir. E engraçado, olha, engraçado que eu escrevia muito essas cartas assim, essa daqui tá solta. E eu escrevi essa daqui como se fosse direcionada a outras pessoas. E eu quero ler para vocês, por favor, não riam, porque parece que eu sou uma apóstola, mas eu era uma menina na fé. Mas eu até hoje faço isso, tá? Só para constar. Até hoje eu faço essas cartinhas para Deus. Tem até um caderninho ali de cartas. E olha o que diz assim. Diz assim: a paz do Senhor. Aqui quem vos fala é uma criança na fé. Nossa, isso aqui me... é muito engraçado eu olhar para quem eu era lá atrás, sabe? E começa assim, olha: não me perguntem o porquê, mas venho por meio desta descrever os meus dias em Cristo. E olha a forma formal que eu escrevia, né? Amigos, desde já declaro que para permanecer na fé, preciso abdicar todos os dias um pedaço do meu eu. Há dias em que eu me sinto fraca, quase sem fé, mas mediante a palavra do Senhor, sei que são nesses dias em que mais preciso me aproximar de Deus. A apóstola Paula aqui, certo? Paulo é meu amigo, né? Agora eu me inspiro nele para escrever essas cartas. E olha a continuação, mas isso aqui marcou a minha vida, gente. Eu sinto muita gratidão por Deus ter me trazido até aqui, sabe? Uau! E diz assim: há dias, confesso, em que penso que não sou forte o suficiente para suportar tantas provações, tentações e confusões de pensamentos que insistem em fazer-me racionalizar a minha fé. Mas, queridos, o meu entendimento é limitado e sei que quanto mais eu resistir e tentar entender, sem antes aceitar, estarei completamente adiando o dia em que Deus me dará a paz em Cristo que procuro. Porque enquanto a dúvida existir,
não conseguirei ter o 100% de Deus. E sabe por quê? Por acaso alguém acreditaria ou tal somente serviria um Deus de incertezas? Forte, né? Quem serviria um Deus de incertezas? Pois é, irmãos, o Deus vivo, aquele que habita no mais alto céu, não é um Deus de incertezas e sim de convicções. Portanto, amigos, hoje me comprometo a apenas crer e confiar. Não é fácil quando você é uma questionadora nata a aceitar sem procurar entender cada sílaba. Mas essa falha não quero mais cometer. E hoje abdico tal parte do meu eu, porque dúvidas não provém do meu Deus, e se não provém dele, também não serve para mim. A cada dia nessa nova jornada procuro limpar o meu espírito carnal, para que o Espírito Santo possa habitar em mim. Porquanto, queridos, que caiamos ao pó para se reerguer um novo vaso. Deus está trabalhando no meu interior e no seu também. Então vamos nos permitir ser um vaso. Anule-se para que Deus se manifeste através de você. Aqui quem vos fala é um vaso em reconstrução. Jéssica Ferreira. Uau, eu acho que eu escrevia difícil assim porque na época a minha Bíblia era daquela bem antiga, sabe? A minha Bíblia era daquela bem antiga e as palavras eram muito difíceis. Então eu acho que eu escrevia difícil por isso, porque eu lia muito a Bíblia. Mas a minha intenção hoje em trazer esse vídeo tão simples para vocês é mostrar para vocês, gente, que a vida com Deus é mais simples do que a gente imagina. A vida com Deus, ela tem muito a ver com o seu coração. Tem muito a ver com a sua disposição em amá-lo acima de todas as coisas, sabe? Esse é um vídeo que eu não programei gravar, eu não fiz roteiro, eu não abri a Bíblia, mas é um vídeo que está fazendo muito bem para mim gravar, porque todos os dias nós precisamos lembrar de quem nós éramos em Deus para a gente não perder a nossa essência, sabe? Hoje muitas pessoas podem olhar para mim e falar assim, uau, ela tem uma vida espiritual muito superior à minha, ela sabe, como eu recebo muitos comentários, uau, você é tão sábia, e você tem tanta vida com Deus, eu queria ter essa intimidade, mas pra gente conquistar o muito, a gente começa assim no pouco, e eu digo pra vocês, gente, que o meu método ainda é o mesmo, eu ainda sou a mesma menininha do papai que eu era quando eu comecei, eu ainda sou essa mesma pessoa, e no dia que eu perder isso, eu me perco de Deus. Porque tantas pessoas que vão crescendo, passando o tempo na fé, elas se permitem ser moldadas pelas circunstâncias, elas acabam se perdendo dentro delas mesmas, quando na verdade o que Deus quer é que a gente continue aos pés dele sempre, sabe? É isso a única coisa que Deus espera de nós. E eu espero demais que esse vídeo possa ter inspirado você. Eu só mostrei um pouquinho aqui, porque se eu for ler todas as cartinhas que tem aqui, que eu fiz pra Deus, gente, vai demorar demais, vai ser um vídeo de 1 hora de relógio. Mas diz aí pra mim, aqui no comentário agora, se você quer que eu leia cartinha por cartinha do meu quarto de guerra. E se esse vídeo bater no mínimo uns 300 likes aqui, eu vou trazer cartinha por cartinha, vou ler tudo que tem aqui pra vocês, coisas que nem eu mesma li novamente, vou fazer isso, né? Mas se esse vídeo te bater no mínimo 300 likes e se tiver muito comentário aí pedindo pra mim, hein? Porque eu confesso que, ó, chega o coração palpita só de pensar em ler tudo disso de novo, porque é algo muito particular, certo? Mas tudo na minha vida eu quero compartilhar aqui com vocês, porque se ajudar uma pessoa, se levantar uma pessoa, eu sei que eu já vou estar fazendo algo muito grandioso aqui nessa terra. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero demais que vocês tenham gostado de estar aqui comigo, revendo essa fase da minha vida. Eu espero demais que você permaneça aqui comigo nesse canal, em nome de Jesus, certo? Não quero perder nenhum de vocês. Gente, se você não é inscrito, se inscreve, deixa o seu curtir. Se você gostou, deixa o seu comentário. Beijos e até a próxima. Tchau!